A história que nós vamos contar hoje, ela está escrita no livro de Atos, no capítulo 12. É uma história muito linda. Eu contava essa história para os meus filhos quando eles eram crianças e até para alguns dos meus sobrinhos. E eu gosto muito dessa história porque eu aprendo com ela também. E é a história sobre a libertação de Pedro da prisão. Mas antes de eu chegar na história dessa libertação, eu queria contar para vocês que Jesus, quando viveu com os homens, ele tinha muitos amigos. Sabe aqueles amigos que eram bem próximos deles? Muito amigos assim, mas Jesus também tinha inimigos. Tinha pessoas que não gostavam de Jesus. E dentre essas pessoas havia um rei chamado Herodes e um grupo de judeus que não gostavam de Jesus. Tinham os judeus que gostavam de Jesus, mas aquele grupo específico não gostavam. Jesus, ele tinha esses inimigos porque ele falava das coisas do céu, ele falava do amor de Deus, ele ensinava as pessoas a serem boas, a andarem com Jesus e a aprenderem a vida que Deus gosta que a gente viva. E aí, esses homens, o rei Herodes, ele viu que Jesus fez muitos amigos, muitos discípulos, e ele ficou com inveja. Sabe, na verdade, ele ficou com medo de Jesus se tornar o rei e ocupar o lugar dele. E os outros inimigos de Jesus, que eram os judeus, eles também não gostavam de Jesus porque eles achavam que Jesus ia tomar o lugar deles lá no lugar onde eles se reuniam para adorar a Deus. Eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Eles pensavam, esse Jesus está ficando muito popular e ele vai acabar tomando o nosso lugar aqui. E eles começaram a ficar preocupados com o tanto de pessoas que seguiam a Jesus. E Jesus tinha muitos discípulos, só que dos discípulos que Jesus tinha, ele tinha 12 que eram mais próximos dele. Desses 12, ele tinha 3 amigos inseparáveis, que eram Pedro, Tiago e João. Bom, Jesus, ele falava para esses amigos que ele queria que eles fossem amigos de verdade. Sabe quando a gente tem amigos verdadeiros que não abrem mão da amizade da gente por nada? Aqueles amigos inseparáveis. Era assim com Pedro, Tiago, João e Jesus. E esses homens participaram de momentos muito importantes na vida de Jesus. E aí, quando Jesus se tornou muito popular, os inimigos de Jesus prenderam ele, maltrataram Jesus, crucificaram Jesus, ele morreu e ressuscitou. E depois da ressurreição dele, ele apareceu para um monte de discípulos e falou para eles que eles esperassem lá em Jerusalém, que ele ia voltar para a casa dele, para perto do pai dele, só que ele, quando chegasse lá, ele ia pedir ao Pai dele, que é Deus, que mandasse o Espírito Santo para ajudá-los, para consolá-los, para lembrá-los das coisas que Jesus tinha ensinado para os seus discípulos e também porque eles iam ficar muito tristes. E Jesus dizia, não fiquem tristes, meus amigos, porque se vocês forem de fato meus amigos, vocês vão ensinar para muita gente as coisas que eu ensinei para vocês e esse Espírito Santo vai ajudar vocês a ter coragem e a lembrar das coisas que eu ensinei. E vocês vão ganhar muitas pessoas para irem morar no céu comigo e se tornarem meus discípulos e meus amigos também. E aí eles ficaram lá em Jerusalém. Depois que Jesus subiu, eles viram Jesus subindo até desaparecer nas nuvens. E eles ficaram em Jerusalém esperando a promessa do Espírito Santo. Um dia o Espírito Santo veio e deu muita coragem. E assim eles foram testemunhas de Jesus, de tudo que Jesus ensinou para eles. Eles conseguiram contar as histórias de Jesus, o amor de Jesus, o lugar que Jesus tinha ido preparar para os discípulos dele no céu. E eles se lembraram de todas as coisas que Jesus ensinou.
e eles estavam contando aquilo para as pessoas e ganhando muitos discípulos para Jesus. E a igreja começou a crescer, os cristãos começaram a aumentar, muitas pessoas acreditando, tendo fé na história dos discípulos, que Jesus era uma pessoa boa, que ia se tornar amigas deles também. E a igreja ficou grande. Sabe o que aconteceu? Aquele rei e aquele sumo sacerdote e aquele sacerdote, eles ficaram muito preocupados com isso. E falaram assim, e agora, o que nós vamos fazer com esses homens? Eles tiveram uma ideia, sabe, uma ideia ruim, uma ideia má. Eles pegaram e começaram a prender os discípulos. E eles levaram Tiago, o irmão de João. Sabe aqueles 3 melhores amigos de Jesus? Então, um deles, Tiago, eles levaram para a prisão. E depois que ele estava lá, o rei Herodes mandou matar Tiago. E aí os judeus, os discípulos de Jesus, ficaram muito tristes. Mas aquele grupo de judeus que não gostavam de Jesus ficaram felizes. E sabe, eles fizeram até amizade com esse rei. Eles nem eram amigos dele. Bom, como o rei Herodes viu que os judeus que não gostavam de Jesus ficaram felizes, ele pensou, eu vou prender mais um. Eu acho que eu vou matar. É o Pedro agora. Esse Pedro fala muito, ele tem muitos amigos aí, ele anda fazendo milagres, eu vou prender Pedro também. E depois da Páscoa, eu vou ver o que a gente vai fazer com ele. Então, ele pegou Pedro e lançou na prisão. Colocou 2 algemas no braço dele e colocou ele lá na cela, junto com 2 guardas com os braços algemados, acorrentados. E ele fez 4 grupos com 4 soldados para ficarem vigiando Pedro. Pedro não era para sair daquela prisão. E aqueles 16 guardas ficaram ali, porque tinha um grupo de 4, mais 2, mais 16 soldados. E Pedro estava lá, preso. Só que tinha um grupo de cristãos que eram amigos de Pedro, do lado de fora, que foram se reunir na casa de uma irmã chamada Maria. Essa Maria era mãe de João Marcos, um dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus. E aí eles estavam reunidos lá, orando, pedindo a Deus que cuidasse bem do Pedro, que não deixasse o rei Herodes matá-lo, que, se possível, libertasse o Pedro daquela prisão. E eles estavam lá orando e Pedro... Já estava de noite, Pedro lá naquela cela, acorrentado, mas ele tinha esperança de que algo bom fosse acontecer com ele. Então, sabe o que aconteceu? Ele pegou no sono lá na cela. De repente, uma luz forte brilhou dentro daquela cela e ele ouviu chamando, Pedro, acorde. E aí, quando Pedro olhou, as correntes já tinham caído da mão dele. Ele ficou em pé e o anjo apareceu para ele e disse assim, pega sua capa, põe o cinto, calça seus sandálias e vamos sair daqui. E Pedro ficou sem saber se ele estava mesmo acordado ou se ele ainda estava sonhando ou se ele estava tendo uma visão celestial. E aí o anjo mandou ele levantar e sair rápido e ele foi atrás do anjo e ninguém viu quando Pedro e o anjo saíram da cela. E o anjo foi andando na frente, Pedro foi andando atrás e de repente ele estava perto do enorme portão que tinha lá. Aquele portão abriu sozinho, gente, sem ninguém colocar as mãos nele. E o anjo saiu, e Pedro saiu. Quando Pedro viu, ele estava numa rua que ele já sabia qual era aquela rua. Então o anjo, chegando naquela rua, desapareceu e Pedro percebeu, então é verdade que eu estou acordado. Eita, o anjo do Senhor, como Deus me libertou, Ele mandou esse anjo para me salvar. E aí Pedro ficou pensando naquilo e aí ele correu em direção à casa de João Marcos, aquele lugar onde os cristãos estavam orando. Aí ele chegou lá e ele bateu na porta. Abram a porta, eu preciso entrar. E aí as pessoas estavam ouvindo porque eles estavam lá dentro orando, mas tinha uma mulher chamada Rode,
que era empregada da casa, ela ouviu Pedro batendo: abram a porta, abram a porta, eu preciso entrar. E ela foi lá. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, gente, ela ficou tão feliz porque Pedro estava liberto, que ela não abriu a porta para ele. Ela deixou ele do lado de fora, vocês acreditam? E foi correndo lá na sala e disse: gente, aconteceu uma coisa muito boa. Olha quem está lá fora, Pedro está lá fora. Ele está batendo na porta, pedindo para a gente abri-la. E aí o povo falou: ah, Rod, você deve estar maluquinha. Não é verdade isso não. Ela: é verdade, gente, acredita em mim. Ele está lá fora. Aí alguém disse: ah, deve ser o anjo dele que está lá. Rod, não pode ser, Pedro está preso. Ele está lá na prisão. A gente está aqui orando para Deus cuidar dele lá. Não, gente, Deus já libertou Pedro. Enquanto ela falava, as pessoas falaram: então vamos lá, vamos ver. E aí eles foram e era verdade que Pedro estava lá. Então eles abraçaram Pedro e ficaram muito felizes e disseram: ai, Pedro, como foi que você foi liberto? E ele falou assim: faz silêncio, eu vou contar para vocês tudo. E Pedro contou como aconteceu todas as coisas. E depois que ele contou como o anjo tinha libertado ele disse assim: agora vocês contem tudo isso para Tiago. Sabe aquele Tiago, irmão de Jesus? Não aquele que Herodes tinha mandado matar. E aí ele saiu dali porque ele ficou com medo e foi para outro lugar. E o rei Herodes ficou muito perturbado, porque eles não sabiam contar como Pedro tinha sido liberto. Ele fez uma coisa muito má. Ele mandou matar os soldados depois que ele perguntou para eles o que tinha acontecido, mas eles, sem saberem o que tinha acontecido, ele mandou matar aqueles soldados. Todos eles morreram. E aí ele foi para outro lugar, ficou muito tempo lá. E assim a história termina. Mas eu aprendi 3 coisas muito boas com essa história. A primeira delas é que Deus quer que a gente se torne amigo de Jesus. Você quer se tornar amigo de Jesus? Sabe, desses amigos que são inseparáveis? Jesus quer que você, criança, jovem, adolescente, adulto, se torne amigo de Jesus. Quem se torna amigo de Jesus, se torna amigo de Deus. E aí cumpre aquele mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe aquele amor que é acima de todas as coisas? Esse é o amor que Deus quer de nós. A segunda coisa que eu aprendi com essa história é que a gente precisa ter muita fé em Deus, muita fé em Cristo e nos ensinos dele, porque só assim a gente vai ter coragem de contar as coisas que Jesus nos ensinou, crendo que a salvação vem de Jesus, que a gente tem um lar no céu, que Deus nos ama, que Ele cuida da gente, que Ele responde às nossas orações. E a terceira coisa que eu aprendo com essa história é que o Espírito Santo nos dá coragem, assim como deu coragem para os discípulos de Jesus. O Espírito Santo está até hoje nos dando coragem. Você quer ser corajoso? Um discípulo corajoso enfrenta todas as situações difíceis, assim como Pedro, Tiago, João e outros discípulos de Jesus enfrentaram, sem desanimar, sem desistir. A gente precisa ter amor, ter fé e ter coragem para fazer as coisas que Deus deseja que nós façamos. E uma delas é fazer discípulos, porque Jesus disse: ide fazer discípulos por todas as nações, para que eles me conheçam e tenham a vida eterna. Então, essa é a história que eu tenho para contar para vocês hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, se tornem amigos de Deus, tenham fé em Deus e sejam corajosos. Beijo!